Pessoal, então nós vamos começar assunto novo, magnetodinâmica e as equações de Maxwell. Na verdade, nós já estudamos as equações da magnetodinâmica no capítulo 2, né? Mas vai ser uma revisão, basicamente, essa aula que a gente vai ver agora, certo? Mas tem um aspecto novo daí, que eu vou comentar com vocês, que é importante nas soluções dos exercícios da magnetodinâmica, tá? A magnetodinâmica, se a gente observar as equações de Maxwell, né? Além das equações que a gente já tinha na magnetostática, rotacional de H igual a J, lei de Ampère, né? Divergente de B igual a zero, nós temos também a equação rotacional de E igual a menos dB dt, né? Então a primeira aqui, a forma integral, é a lei de Ampère. A segunda a gente já viu, conservação de fluxo, né? E a terceira equação é lei de fora de Lenz, a forma integral, né? Que a gente também já viu, certo? Bom, as duas primeiras equações, pessoal, da magnetostática, está lá na aula 6, né? E a gente já tinha visto também nas aulas presenciais. Rotacional de H igual a J, né? Para baixa frequência, a gente despreza o termo da corrente de deslocamento, dd dt, né? Aplica o teorema de Stokes, faz um fluxo dos dois lados, né? Da equação, numa superfície S aberta. Aplica o teorema de Stokes e chegamos à lei de Ampère, né? O fluxo do rotacional do vetor numa superfície S é a mesma coisa que a circulação do vetor ao longo do caminho que envolve a superfície S. E o fluxo da densidade corrente, né, ao longo dessa mesma superfície S é a corrente elétrica. Então, a lei de Ampère que a gente usou até agora nos circuitos magnéticos, por exemplo, né? Uma outra equação importante, a divergente de B igual a zero, né? Faz integral de volume dos dois lados. Aí eu uso o teorema da divergência, né? A integral de volume do divergente de B é o fluxo do B, o fluxo do vetor, ao longo da superfície fechada, nesse caso, né? Não aberta como aqui, fechada, né? Do vetor, do B, igual a zero. Nesse caso, porque divergente de B igual a zero, né? A gente vê isso aqui para divergente de D igual a ρ, e aqui do outro lado a gente teria a carga, seria o teorema de Gauss, né? Mas o caso divergente de B igual a zero, fazendo a integral de volume, a integral de volume do divergente vetor é igual ao fluxo do vetor ao longo da superfície fechada que envolve esse mesmo volume, né? Daqui, como o outro lado da igualdade é igual a zero, que o divergente de B é igual a zero, então fica que o fluxo ao longo da superfície fechada é igual a zero, né? O que significa que o somatório dos fluxos que entram é igual ao somatório dos fluxos que saem. A gente já viu, por exemplo, na aula presencial, eu fiz o exemplo de um cone, né? Também um outro vetor que é conservativo, né? Que tem o fluxo conservativo, né? O J, a densidade de corrente, né? Então, a densidade de corrente, fazendo o fluxo dela, né? Eu tenho a corrente elétrica, a somatória das correntes que entram no nó é igual à somatória das correntes que saem, né? A corrente elétrica é o fluxo do J, assim como aqui o fluxo magnético φ é o fluxo do B, né? Equação que a gente já viu e trabalhou para resolver circuitos com bobinas, com ímãs, né? Lineares, não lineares. Então, usando as equações da magnetostática, né? Na magnetodinâmica, além dessas equações aqui, portanto, além da lei de Ampère e além da conservação de fluxo, além de rotacional de H igual a J e divergente de B igual a zero, nós vamos ter a lei de Fara de Lenz, né? Então eu vou dar uma atençãozinha especial, a gente já viu ela também, mas vou voltar a isso para relembrar a lei de Fara de Lenz, né? Então, essa é a última equação, rotacional de E igual a menos dB dt, né? Vamos ver a forma integral dela, a gente já viu, mas vou fazer novamente, certo? Então vamos lá, forma integral. Forma integral que a gente usa integrais, né? Teorema de Stokes ou divergência, nesse caso aqui é o teorema de Stokes, para restringir o problema a uma região.
mas na verdade no final das contas a gente vai ter uma derivada, né? Forma integral de rotacional de E igual a menos dB dt, né? Então, o que é que a gente vai fazer aqui, né, pessoal? Né? O que é que a gente vai fazer aqui? A gente aplica um fluxo, né? Então tem o rotacional de E igual, e aqui menos dB dt. Então, como exemplo, a gente faz o seguinte, um cilindro, né? Vou tentar desenhar aqui um cilindro. Imagine que seja um material ferromagnético com uma permeabilidade bem alta. Né? Então, imagine um material com uma permeabilidade magnética alta, I, né? Certo? E aqui eu tenho uma indução magnética incidindo nesse material, uma indução B, variável com o tempo, certo? Ou seja, essa indução, se eu fizer a derivada desse vetor em relação ao tempo, ele existe, né? Significa que o B varia com o tempo. O B varia com o tempo, portanto existe a derivada do vetor, né? Muito fácil, é só fazer a derivada de cada componente do vetor em relação ao tempo. Por exemplo, o B é um cosseno de ômega t, né? A derivada vai existir, né? Eu vou dar um exemplo aqui do lado. Imagine que o meu B, tá? É um B0 seno de ômega t na direção K. Imagine que eu estou na direção K ali, certo? Que essa minha superfície S esteja no plano XY, né? E essa minha superfície S aqui, opa, minha superfície S esteja no plano XY e a minha indução está variando como? Um ímã permanente se aproximando e se afastando, ou uma bobina com corrente alternada em cima desse meio aqui, certo? Então nesse caso aqui, eu estou dando um exemplo, né? Um exemplo de indução variável. Se eu for fazer menos a derivada do B em relação ao tempo, né? Nesse caso aqui, como é que ficaria, né? A derivada do seno é o cosseno, só que eu estou derivando em relação ao tempo, né? Então, derivada de seno de kx é k seno de x, né? A derivada de seno de kx é k cosseno de kx, né? Então esse ômega aqui vai lá para frente, né? Então fica B0 ômega, né? A derivada do seno é o cosseno, né? Um detalhezinho só aqui, que eu estou calculando aqui menos a derivada. Que aparece na lei de Faraday-Lenz, né? Então aqui vai ter que aparecer também o sinal negativo, né? Então, se o B ele tem só componente Z, né? Teria só um BZ aqui, ó. Certo? Então, a derivada do B em relação ao tempo seria a derivada do BZ em relação ao tempo, né? Então, ficaria a derivada do seno é o cosseno, o ômega passa aqui para frente, né? Claro, quanto maior a variação com o tempo, quanto maior a frequência em que vibra essa senoide, se for variar senoidalmente com o tempo, maior vai ser a sua derivada, né? Maior variação com o tempo. Por isso que o ômega vai passar para frente, na verdade, aqui, né, pessoal? A gente já viu isso, inclusive, nas equações na forma de Maxwell, na forma harmônico-temporal, né? Isso representa um J ômega, né, na frente, certo? Um J para fazer a ortogonalidade de seno e cosseno, né?
e o ômega para dar variação com o tempo. Claro. Então, note que isso aqui é um vetor, né? Então, isso aqui é um vetor que está na mesma direção, certo? Então, se o meu B varia com o tempo, se o B não varia com o tempo, não tem derivada. Se não tem derivada, não tem campo elétrico rotacional, né? Então, precisa que o B varie com o tempo, né? Por isso, magnetodinâmica, né? Precisa que o B varie com o tempo para que exista a derivada, certo? Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos usar para o nosso raciocínio aqui, tá? Uma espira, a gente já tinha feito isso, mas eu vou fazer novamente aqui com vocês, tá? Já faz tempo, né? Imagine que tem uma espira aqui abraçando esse material. E que a indução seja constante ao longo de todo o material. A indução que entra lá em cima variando, ela atravessa todo esse material até lá embaixo. Portanto, vai passar bem no meio dessa espira, certo, pessoal? Então, essa espira aqui ela tem área S. Beleza? A espira, na verdade, é o contorno. Então, eu vou dizer que a espira, na verdade, é esse caminho L de S. Certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou usar como minha superfície no teorema de Stokes essa espira de superfície S e esse comprimento aqui L, né? Bom, então eu vou definir aqui nessa espira, eu vou definir o meu vetorzinho ds, é um pedacinho de área ds vezes o vetor normal, a gente já viu isso, né? nds. Então aqui eu teria o meu vetor ds, o mesmo que a gente usa, claro, para calcular o fluxo. Claro, aqui é o fluxo mesmo que a gente vai calcular, né? Onde o ds, né, é n, o vetor normal unitário, em cada ponto da superfície, então o módulo dele é 1, é só para ele transformar aquele pedacinho de área que ele está representando num vetor, perpendicular a ela, né? Somando todos os ds aqui módulo, eu tenho a área S, né? Então, aqui eu teria uma espira que eu estou analisando, ou seja, um circuito. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer o fluxo, vou usar a equação de Maxwell, tem variação da indução com o tempo, e agora eu vou usar esse experimento aqui para entender o que vai acontecer nessa espira. E eu vou usar o teorema de Stokes, a área dessa espira, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um fluxo é vetor, note que o rotacional de E é um vetor, o fluxo, nos dois lados da equação, né? Para manter a igualdade. Bom, aqui desse lado esquerdo eu tenho o fluxo do rotacional de E, né? E aqui eu tenho o fluxo da derivada do B, né? Ao longo dessa superfície. Note que a derivada do B vai penetrar aqui. A derivada menos a derivada do B em relação ao tempo é um vetor, como a gente viu aqui, né, pessoal? É um vetor que existe caso o B varie com o tempo. É o caso aqui. Certo? Bom, vamos olhar aqui para o lado direito primeiro. No lado direito primeiro, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente já passou isso para vocês. A derivada e a integral são operadores lineares, ou seja, tanto faz eu fazer a integração na superfície primeiro, ou a derivada, nesse caso aqui eu estou fazendo a derivada do vetor primeiro, eu vou achar um vetor, depois eu faço a integração ao longo da superfície desse vetor, né? Mas vai dar exatamente o mesmo resultado que eu passar a derivada para frente. A gente já viu isso, né? Vai dar o mesmo resultado. Então a gente faz o seguinte: passa a derivada para frente, né? E agora a gente vai ter o seguinte: a integral na superfície de B escalar ds. Né? Isso aqui a gente sabe que é a definição de fluxo. Né? Nota que a gente já tinha visto isso na aula presencial. Aqui tem uma coisa importante que é o seguinte: o B
o vetor B é uma função de x, y, z e t. Mas quando eu faço a integral dele numa superfície definida, que já está definida no espaço, né, o resultado desse fluxo dá um número, que na verdade vai variar apenas com o tempo. Então isso aqui tudo, ó, vai variar só com o tempo, vai ser uma função do tempo, porque eu estou calculando o fluxo do B no espaço, né? Então vai dar um número. Só que esse número vai variar com o tempo, uma vez que o B em cada instante de tempo vai ter um valor diferente, né? Então não vai ter mais sentido aqui eu dizer que é derivada parcial. Então aqui eu vou dizer o seguinte: a derivada total do fluxo. O fluxo ele depende do tempo. Não tem sentido o fluxo depender de x, y, z e t. O fluxo é o fluxo numa área, né? E uma vez que o B varia ao longo dessa área, ele vai ter um certo fluxo. Agora, se além de variar com a área, o B variar com o tempo, em cada instante de tempo, claro, daí eu vou ter um fluxo diferente, certo? Por isso que aqui de parcial passa para derivada total, uma vez que o fluxo é função só do tempo, né? Desse outro lado aqui, pessoal, a gente vai aplicar o teorema de Stokes. E a gente já aplicou na lei de Ampère. O fluxo do rotacional do vetor, né, ao longo de uma superfície é igual à circulação do vetor ao longo do caminho que envolve essa superfície. Então, igual à circulação do caminho fechado, então integral fechada do vetor. Qual é o vetor? E escalar dl. Ao longo de qual caminho? Do caminho L de S. Importante, esse caminho é o caminho L de S que a gente definiu aqui, tá vendo? Porque a superfície é a mesma dos dois lados, né? Então, num eu faço o fluxo da derivada do B, no outro, o fluxo da derivada do B, no outro eu faço o teorema, aplico o teorema de Stokes, né? Então, o fluxo do rotacional do campo elétrico, né? Na verdade, aqui, esse campo magnético variável com o tempo vai produzir um campo elétrico rotacional. Então, a gente vai tentar calcular aqui, é o campo elétrico, certo? Bom, se a gente notar aqui em termos de unidade, está bem coerente, porque o campo elétrico é volt por metro, né, pessoal? Ó, o campo elétrico aqui, ó, é volt por metro. E aqui o dl é metro. Portanto, isso aqui, o resultado disso aqui é volt, né? Ou seja, isso aqui é igual a, usando a definição do potencial escalar elétrico, isso aqui é um potencial escalar, o que a gente chama de força eletromotriz, né? Força eletromotriz induzida, né? Certo, pessoal? Ou lei de, alguns chamam só de lei de Faraday, ou outros lei de Lenz, né? Um descobriu a variação, outra a questão do sinal. Eu prefiro chamar de lei de Faraday-Lenz, certo? Bom, imagine que a gente tenha N espiras aqui, né? Se eu tiver N espiras, então eu vou colocar aqui menorzinho, para N espiras, ou N condutores, né? Eu posso escrever U igual a menos N dφ dt, né? O φ é uma função de tempo, claro. Então, a variação do fluxo magnético ao longo dessa área vai produzir uma força eletromotriz, certo?
essa força eletromotriz, se a gente for coerente com o sinal que a gente usou aqui, nota, imagina que minha derivada realmente está para baixo aqui. Essa derivada é um vetor que varia com o tempo, como a gente está vendo, certo? Mas se você coerente com o sinal que a gente usou aqui, ó, se a derivada está para baixo, né, e ela é igual ao rotacional de E, se a gente aplicar a regra da mão direita, esse vetor para baixo, o rotacional de E estaria assim, o campo elétrico. Ó. O campo elétrico estaria girando aqui, empurrando os elétrons, né? Então, quando a derivada, o vetor derivada, ele é positivo, ele é para baixo, né? Quando o vetor menos a derivada está nessa direção aqui para baixo, porque aqui é menos a derivada, né? Ele é igual ao rotacional de E, né, pessoal? Né? Se a gente pegar a equação original de Maxwell, rotacional de E igual a menos dB dt. Né? Então, menos dB dt está para baixo. Se a gente aplicar o polegar para baixo, os dedos vão dar a direção do campo elétrico. Rotacional de E igual a menos dB dt, respeitando a nossa equação. Né? E está aqui, né? Bom, então se o campo elétrico ele teria essa posição aqui quando ele é positivo, se a gente usar a relação de passagem, né, J igual a sigma E, né, na seçãozinha do condutor aqui, iria passar, né, uma corrente, ia ter um J aqui, né, ia ter um J também, né, e caso o circuito tivesse fechado, a tendência é de circular uma corrente nessa direção, ó, né, certo? Bom, se eu colocasse um resistor aqui no terminal da minha espira, aqui eu ia ter um terminal positivo, entrando no elemento passivo que é o resistor, e aqui um negativo. Então, portanto, se a derivada negativa, se menos a derivada da indução tiver essa direção aqui, o campo elétrico vai ter essa indicada, a corrente essa em verde e a FEM vai ser assim, né? Positivo em cima, negativo embaixo. Claro, se o vetor menos dB dt for para cima, o campo elétrico muda de sentido e a FEM muda de sentido. Isso aqui seriam as convenções, né, pessoal, coerentes com a equação para indicar a direção da FEM positiva e do campo elétrico quando eles são positivos, vamos dizer assim, né? Quando menos a derivada da indução muda de sentido, vai mudar o campo elétrico e a FEM, uma vez que essas variáveis sempre vão mudar de sentido porque elas são variáveis com o tempo. Elas só não mudariam de sentido se o B aqui variasse com o tempo como uma função de primeira ordem, né? Uma derivada positiva ou negativa. Mas isso acontece só durante um certo intervalo de tempo na prática. A gente não consegue ficar aumentando uma indução magnética infinitamente, né? Ou diminuindo, aumentando ela negativamente infinitamente. Então, o mais comum é ter uma variação tipo dessa aqui, senoidal, em que o campo elétrico também vai ser senoidal. Então a gente vai aprender nesse capítulo, né, a calcular esse campo elétrico, calcular essa FEM, dependendo do caso. Quando a gente tem uma espira, a gente realmente calcula a FEM, ou uma bobina, né? Certo? A gente calcula a FEM como está aqui, ó. Essa equação, no caso, uma bobina, né, pessoal? Tá? Ou, se a gente tiver um disco, por exemplo, a gente vai calcular o campo elétrico dentro desse disco. Certo? Então, voltando agora para a nossa página inicial aqui, né? Só para a gente se situar. Né? Qual é a forma integral, então, de rotacional de H igual a J? A gente já viu. Integral de H escalar dl igual a NI. Né? Então, uma corrente continua
criando um campo magnético rotacional. Só que essa corrente agora pode ser alternada e criar um campo magnético H que varia com o tempo, né? Vamos afastar aqui um pouquinho para ficar um pouco melhor para a gente estudar, né? Apagar isso aqui. A integral de divergente de B igual a zero. Né? O fluxo numa superfície fechada de B escalar ds, aplicando o teorema de divergência, a gente acabou de ver, está lá na aula 6, né, pessoal? A gente já tinha visto também, em sala igual a zero. Isso implica que somatório dos fluxos que entram é igual somatório dos fluxos que saem em uma superfície que envolve um volume fechado, né? Conservação de fluxo. E aqui, agora, a gente viu a lei de Faraday-Lenz, né? A força eletromotriz é igual a menos, se tiver várias espiras, né? Em série, né? Em cada uma delas passar o mesmo fluxo, se esse fluxo variar com o tempo, então a variação, a derivada desse fluxo com o tempo vai produzir a força eletromotriz, né? Então, lei de Ampère. Bom, e aqui tem mais as relações de passagem, né? Que agora é o seguinte, pessoal. Se esse campo elétrico ali estiver no meio condutor, como a gente viu no caso da espira, ele vai produzir uma corrente, certo? Então, se o campo elétrico tiver um material condutor, ele produz uma corrente. Então, além da relação de passagem B igual a μH, aparece também J igual a sigma E, onde J é o vetor densidade de corrente, né? Então, eu posso ter a variação do campo magnético com o tempo, criar um campo elétrico rotacional no meio isolante. Vai existir só o campo elétrico. No entanto, se esse campo elétrico rotacional estiver agindo, atuando num meio condutor, vão aparecer as correntes, que a gente chama de correntes induzidas, né? Certo? Então, aqui a gente tem a lei de Ampère. E aqui, conservação de fluxo, né? E aqui, lei de Faraday-Lenz. Certo? Bom, agora nós vamos ter que resolver, na verdade, as três equações juntas. Seria o cálculo mais preciso, né? Nós temos uma corrente, por exemplo, alternada, produz um campo magnético variável. Esse campo magnético variável produz um campo elétrico, que vai produzir uma corrente induzida, se o meio for condutor. Tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso na próxima aula, tá bom, pessoal? Como que a gente vai resolver? Em alguns casos a gente consegue resolver só a lei de Faraday-Lenz, mas às vezes, se o meio for isolante, tudo bem. Se o meio for condutor, vai ter um erro, tá? Então o certo seria resolver as três ao mesmo tempo, tá? Vamos falar sobre isso na próxima aula, tá bom? Obrigado, pessoal.